Bom, nós vamos dar um tempinho aqui na nossa música, vamos continuar com esse pensamento elevado a Deus e agora orarmos. Orar para abrir nosso coração e a nossa mente para que Jesus e os seus mensageiros entrem na nossa casa mental, entrem em nosso coração e realizem o milagre do despertar de consciência para a caridade pura e o amor incondicional. Jesus amigo, é em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, nosso Pai amado, que nós nos reunimos, Senhor, nesses minutos às 18h10, para que tu possas, Senhor, envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, com as bênçãos, Senhor, da paz, da fé e da esperança. Permita, Mestre amado e amigo, que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré venha em nosso socorro. Ela, Senhor, que é a protetora, aquela que cuida e que vela de todos os que partiram, Senhor, para a pátria espiritual, pelas vias do suicídio. Que ela continue, Senhor, próximo a nós, nos fortalecendo, nos dando a certeza de que nada se acabou. A vida continua e a esperança irá brotar com um novo dia. Abençoa-nos este momento, Senhor, e que essa paz tome conta de nossos corações, dos nossos lares, para que nós possamos sentir a Tua presença junto a nós. Assim seja. É um tema delicado, né? O desgosto da vida que nos leva ao suicídio. Porque no movimento espírita é muito comum se ouvir que o suicídio é o pior ato que um espírito pode fazer contra si mesmo. Não deixa de ser uma falta muito grave, que vai ter um processo de recuperação lento, né? Mas nós dizemos a todos, e principalmente às mães, que a doutrina dos Espíritos nos ensina que não existe nenhum ato que nós possamos fazer que afaste Deus de nós. Nossos filhos e entes queridos, mesmo que tenham saído da existência pela porta do suicídio, este ato não fechou para ele a porta do socorro. Espíritos benfeitores continuam a ajudar e Jesus é e sempre será o nosso amigo de todas as horas. Na obra Estante da Vida, psicografia do querido Chico Xavier, o anjo solitário revela, através de Humberto de Campos, que entidades angélicas, grupos imensos desceram sobre o solo do Calvário, na hora em que o Mestre agonizava na cruz. Na poeira do chão, a maldade e a ignorância impediam que alguém pudesse enxergar a manifestação de sublimes bênçãos derramadas sobre o Senhor. Fios de claridade indefinível passavam a ligar o madeiro ao firmamento. Os emissários do paraíso chegavam de bandos a entoarem cânticos de amor. Os anjos da ternura rodeavam o Mestre, afagando seu peito ferido, envolvendo com energias novas. Os portadores da consolação lavavam-lhes, Senhor, as chagas, tirando-lhes o sangue com suave bálsamo perfumado pelo hálito de Deus. Os embaixadores da harmonia, com instrumentos delicados, formavam coroa viva ao redor de sua sangrenta cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão e, sobretudo, sobre todos aqueles que estavam ali enlouquecidos com o eto. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-lhe, exaltando-o, como se preparando para um banquete da ressurreição. Quando, repentinamente, um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, desceu das alturas a pedido do Senhor. Em se abeirando do querido benfeitor, beijou-lhe os pés com extremo respeito. Mas não se deteve na ociosa contemplação, procurou os olhos úmidos de Jesus,
dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros mensageiros. Desejava conhecer o que o mestre queria lhe dizer e, antes de tudo, aproximou-o de seu busto, supliciando, se esforçando para escutar o que Jesus balbuciava em seus ouvidos. O amigo, com uma tristeza profunda, ouviu atento as palavras doces e amorosas que Jesus pronunciou, mas os outros não escutaram. Jesus lhe fez um pedido que foi imediatamente atendido. O mensageiro solitário, com os olhos repletos de lágrimas, partiu de imediato à procura de Judas, que acabara de suicidar-se, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Este era o anjo da caridade, que Jesus continua enviando a todos os que se encontram aflitos e sobrecarregados. O desgosto da vida, que conduz os nossos irmãos e todos nós, ninguém está livre de ter um dia triste, solitário, se sentindo abandonado, esquecido, de pensar em tirar a própria vida. É um tema muito delicado, porque sempre tem alguém entre nós que pensa ou pensou em desistir da vida, desistir de um projeto que iria lhe levar a um futuro melhor, nem que seja através de um desabafo. Quem não tem amigos ou familiares vivenciando momentos de tristeza profunda? Em um momento como este, ao qual nós estamos despretensiosamente realizando às 18h10 essas bênçãos de prece, espíritos que partiram antes da vontade de Deus são trazidos para junto de nós, para que eles possam ouvir partir de nosso coração a certeza de que eles são amados, despertando neles um raio de esperança, para que a fé brote e eles voltem a acreditar no amor e na bondade de ser feliz. E percebemos que não parte de nós nenhum julgamento. O suicídio está entre as 10 principais causas de morte no mundo, muito mais do que qualquer pandemia ou mesmo de qualquer guerra. Mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. Todos os anos, 1 milhão de pessoas tiram a vida e ninguém se preocupa com isso. As autoridades, os meios de comunicação, com projetos educativos. No Brasil, para termos uma ideia, no Brasil, a cada 45 minutos, em média, um se suicida. É um tema que precisa ser levado muito mais em conta nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos lares e nas comunidades religiosas. Porque apesar do homem ter o livre-arbítrio, só Deus tem esse direito de determinar a hora do nosso retorno à vida espiritual. Até porque foi o combinado antes de nós virmos para cá. Nós saberíamos que ia passar por aflições, somos espíritos endividados, iríamos enfrentar e lidar com pessoas com as quais nós não amamos, íamos passar por situações difíceis, por perdas, adquirir doenças que a princípio não teriam cura, e tudo isso nos levaria à aflição, mas nós sabíamos de tudo isso. Isso não significa que quando alguém desencarna, foi Deus que levou. Às vezes a pessoa diz, não, Deus levou, agora está bem. Não. Quando nós encarnamos, leis divinas nos dão uma quantidade necessária de vida, fluido vital, para que os anos que o espírito precisa passar na carne lhe deem as forças e o vigor para a execução de suas tarefas. Com o tempo, esses fluidos, essa energia vai se desgastando naturalmente, como um carro que perde o combustível, e o corpo para, e o espírito sai naturalmente. Porque aqueles que dizem que se recuperaram dessa experiência dolorosa, dizem que tirar a própria vida seria como sair de um veículo com as portas fechadas enquanto afunda em águas profundas. São os espíritos que vieram através dos médiuns nos trazer esse relato que o senhor Kardec registra no livro O Céu e o Inferno. O desespero toma conta da consciência, o arrependimento
adquire proporções inenarráveis, deixando as marcas da aflição impressas em seu coração. Para os mais atentos, é muito importante refletir também o que diz o Espírito. Os Espíritos que não tiraram literalmente a vida, mas se consideraram, ao adentrar na pátria espiritual, como André Luiz, um suicida inconsciente. São aqueles que se descuidam da alimentação, não praticam atividades físicas, se entregam à ociosidade, aos vícios, não cumprem os cuidados médicos, né? E os que guardam sentimentos de mágoa, ódio e rancor, porque são sentimentos pesados que consomem muito o combustível da vida. Essas atitudes, né, elas vão nos levando a uma apatia, a falta de fé, a falta de uma certeza de que nós merecemos ser felizes, porque nós também não desejamos isso àquele que nos fez o mal. Então esse é conhecido como suicida inconsciente. Todos nós, ninguém vai chegar do outro lado com uma encarnação completista. São raros. Sempre vai ter alguma coisa que nós deixamos de fazer ou poderíamos ter feito melhor. É importante ter a humildade de reconhecer, não se sentir nem pior e nem melhor. Os fatores que conduzem alguém ao suicídio são muito diversos. Não existe uma causa única. Precisamos estar muito atentos à tristeza e o desânimo que levam à depressão, a perda financeira repentina, o desemprego, o amor não correspondido, não só do parceiro, da parceira, mas também dos pais, dos irmãos, dos amigos, que muitas vezes deixam de se interessar por aquele que sempre foi o mais procurado, a perda de entes queridos, né? Nós tivemos um caso aqui, né, em Limoeiro, em que um padre se aposentou. E depois de alguns meses, um ano aposentado, ele tentou voltar para a igreja, foi falar com o responsável pela comunidade. Eu preciso voltar um domingo por mês, falar com minha comunidade, né? Ele foi esquecido depois que ele se aposentou por causa da idade, por causa do regulamento, né? E ele não foi atendido, disse que não poderia mais voltar, né, que ele já tinha cumprido a tarefa dele, que agora ele fosse descansar, mas disse, mas eu estou sentindo muita falta. E entrou em depressão profunda e se suicidou. Muitas orações por ele. Porque, na verdade, a gente precisa estar atento àquelas pessoas, né, que deram a vida por nós e agora com a velhice está sentado ali numa poltrona, num sofá, numa cadeira de roda, e às vezes os familiares passam, não dão um bom dia, não dão um beijo, até mais tarde, fique com Deus, não traz uma fruta, uma florzinha, um carinho, e aquela pessoa começa a ficar invisível dentro de casa. E muitas vezes não tem condições físicas para tirar a própria vida, mas emocionalmente, espiritualmente, ela já se sente morta. Não tem mais vontade de viver. Muitas dizem, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que Deus não me leva? Falta de carinho, falta de uma atenção. Temos que estar mais próximos dessas pessoas. Em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus deixa bem claro, no mundo tereis aflições. Ele não se referia, Jesus, aos desafios do cotidiano, a essa nossa luta diária, como ter que estudar, educar os filhos, construir a família, manter a estrutura familiar, desenvolver empreendimentos profissionais, porque essas situações elas são comuns na vida de qualquer um. Não são essas aflições que Jesus se referia. Jesus se referia às calamidades, aos desastres ambientais, às guerras, onde as famílias perdem tudo. O espírita deve mais do que qualquer outro entender a natureza do seu planeta, onde ele está morando. Esta é uma escola abençoada onde todos passam por provas desafiadoras, todos sem exceção. Ninguém está numa situação melhor do que ninguém. A resignação dá ao espírito a certeza de um futuro melhor, para que nos momentos de crise ele não perca sua escala de valores. São poucos os conhecidos.
muito pouco conhecidos, mas muitos se arvoram a auxiliar alguém que esteja passando por uma crise existencial. Tem uma amiga muito querida de meu coração, Daisy, voluntária durante muitos anos do CVV Samaritano, que me relatou que é preciso entender que o suicídio não é um ato de coragem nem de fraqueza, é um ato de desespero. Desespero. Muitos não sabem o que fazem. Ele começa com um momento de solidão, importante que nessa hora um amigo se aproxime, sem julgamento, sem cobrança, que não lhe dê conselhos apresentando soluções mirabolantes. O que ele precisa, diz a minha amiga Daisy, é que simplesmente o escute, com carinho, sem determinar o tempo, sem pressa, gostando da conversa, devolvendo para ele compreensão, tolerância e afeto. Um amigo que vai guardar essa conversa no coração como um segredo sagrado, como uma confissão. Porque é uma espécie de cartaz que os psicólogos entendem muito bem, onde ele coloca para fora sua angústia, lhe trazendo, sem saber, um alívio para a sua alma. E aos poucos ele vai despertando a sua consciência para o amor de Deus, para dar valor a coisas simples que ele tinha perdido de dar. E os amigos espirituais se aproveitam nessa hora desse encontro que os amigos estão envolvidos ali pela amizade sincera e derramando sobre ambos fluidos renovadores da paz. Não é? E isso vai suprindo-lhes as forças e ele vai conseguindo sair daquela situação que o estava enlouquecendo. Então, com essa assistência simples, ele medita e espera que o tempo cumpra o restante da tarefa, né? Onde tudo se renova, tudo floresce, tudo surge como um novo dia. Porque a dor, ela sempre vai bater em nossa porta. É próprio de espíritos que precisam ser alertados. Tanto é que o Senhor Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, onde um espírito amigo diz, a dor é uma bênção. Quando ele trata da paciência. É uma dor que Deus envia em nosso socorro para poder controlar a situação, para que ela não extrapole os limites, porque toda dor, ela deixa uma lição e passa. Então, quando nós oramos e vigiando, é para que a gente possa entender o recado dessa dor, que é muito importante, né? Tratar de entender rapidamente para que ela vá embora. Não fique gostando dela, nem achando que merece sofrer. Deus não criou ninguém para o sofrimento. O nosso sofrimento é quando nós não temos resignação, não entendemos a dor como uma mestra importante na nossa vida. Então nós vamos buscando, né, as coisas que nós cometemos na nossa infantilidade, na nossa infância, na nossa juventude, os erros que nós cometemos e começamos a querer nos punir. Mas isso é uma decisão pessoal, Deus não quer isso, né? O leite já derramou. Aquele que quiser me seguir, pegue na sua cruz e siga-me. Então, Joana de Ângeles, o Espírito Amigo, ela nos orienta através do querido Divaldo. Quando um pensamento negativo lhe aflorar na mente, troque-o imediatamente por um pensamento positivo. Não procure saber de onde veio, o que é que ele causou. Troque por um pensamento positivo. Cante uma música, cante uma Ave Maria, a oração de São Francisco. Ligue para alguém que você ama, que é engraçado, que é divertido. A gente tem tantas pessoas. Vou ligar agora para fulano. E bate aquele papo ali gostoso, né? Às vezes eu converso com minha amiga Daisy e a gente passa assim horas conversando no telefone, divertidos. Ela tem histórias maravilhosas, que ela é muito experiente, né? E eu me enriqueço com as histórias dela quando ela trabalhava no CVV Samaritano. Então, é isso que nós temos que buscar. Ela me ajudou muito para preparar essa live. Então, nós não reencarnamos aí onde está a beleza da doutrina dos Espíritos, sem saber o que iríamos enfrentar. Passamos por projetos maravilhosos. Fomos preparados para tal. E olha, porque a misericórdia de Deus não permitiu que nós viéssemos com tudo que a gente pediu.
em algumas situações, o protetor disse, olha, essa situação você não está pronto para enfrentar. Não, mas eu quero, eu preciso. Não dá, você não está pronto. Não é? Então nós escolhemos nossos filhos, nossa profissão, nosso país, nosso estado, escolhemos o nosso corpo, escolhemos a nossa cor, escolhemos tudo, mas somos eternos queixosos. Vivemos nos lamentando de tudo e perdendo a fé. Nós espíritas, né? Então, nenhum sofrimento só foge ao conhecimento de Deus. O suicídio é aquela pessoa que para no tempo. Muitas vezes ele quer ser o coitadinho. Se alimenta da falta que todos nós temos, só que ele se alimenta exageradamente. Vive dizendo para si mesmo, como diz o poeta, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É assim. Ele vai exagerando, porque todos nós temos as nossas carências. Quem não tem? Interessante é que o remédio está nas palavras de Jesus, onde Mateus registrou: faça aos outros o que gostaria que vos fosse feito. E aí nós ocupamos a nossa mente com a caridade. Por isso que a doutrina espírita traz, fora da caridade não há salvação. Sempre tem alguém que está precisando de uma mão amiga. Então que nessa hora, antes de entrar em aflição e inquietação, estendamos a mão. Vamos orar por aquele que está necessitado, orar agora pelo nosso planeta que está passando por uma situação de prova muito difícil para todos nós. Não é porque, e se tiver a bomba atômica vai destruir o planeta, vai destruir a matéria, mas nós vamos continuar encarnados, vamos continuar vivos, vamos continuar seguindo nossa caminhada. É importante não desencarnar com medo, com angústia, com revolta. Deus está no controle, Jesus é o governador do planeta. Ele tem Cristos e mais Cristos o auxiliando no controle. Nenhum homem é capaz de destruir a lei do progresso. É da vontade de Deus que nós sejamos espíritos puros e nós o seremos. Encarnando e desencarnando, mas sempre na hora que Deus determinar e nunca nós determinarmos as horas. Porque às vezes tem pessoas que por amor comete o suicídio. O Senhor Kardec relata no Evangelho, no livro do Céu e Inferno, um casal que era muito apaixonado, mas eles eram casados com outra mulher e outro homem, mas eram muito apaixonados. Mas quando se encontraram já tinham casado. Então os dois decidiram se suicidar para continuarem juntos no plano espiritual. E aí os séculos os separaram, para que a distância lhes trouxesse o sofrimento, para que o aprendizado se realizasse. Tudo no tempo de Deus. Porque nossa encarnação é planejada. Chico nos conta, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, o caso de uma criança com 5 aninhos, mas é um espírito velho. O corpo dela tinha 5 anos, mas é um espírito velho. Ela reencarnou cega, surda e sem os 2 braços. Só tinha o tronco, a cabeça e as 2 pernas. Em determinado momento da vida dela, por uma situação qualquer, ela pega gangrena nos pés, nos 2 pés. E essa gangrena, ela toma uma proporção muito rápida, chega aos joelhos, e os médicos levam para os pais que com urgência eles deveriam tomar a decisão de amputar as pernas dela. E foi autorizado. Muitos anos depois, ela ainda fica muitos anos somente a cabeça e o tronco, mas viva durante muitos anos e sempre feliz. E depois que tirou as pernas, aí é que ela ficou feliz, uma criança sorridente. Chico relata que esse espírito havia cometido o suicídio por 3 encarnações sucessivas. Não tinha forças de enfrentar. Mas ele pediu:
e implorou que viria nessa encarnação, trazendo as sequelas que ele causou no seu perispírito, mas que queria sair vitorioso dessa encarnação. Que se houvesse alguma ideia, alguma situação que ela fosse cometer o suicídio novamente, que fosse lhe tirada as condições. E aos 5 anos, ela teve uma vontade muito forte de atravessar a rua correndo, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Porque lá no fundo do coração dela, ela tinha o desejo de ser atropelada. Era apenas uma vontade incontrolável. E as suas pernas foram tiradas para que ela pudesse desencarnar conforme o planejado. Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 16, onde o Sr. Kardec trata da loucura e do suicídio. E diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio, porque enfraquece as forças morais para enfrentar as dificuldades da vida. Quando os homens de ciência se esforçarem por provar que nada temos a esperar depois da morte, estão de fato levando-nos a deduzir que, se somos desgraçados, coisa melhor não há do que senão tirar a própria vida. Se não existe nada após a morte, então qual é o problema de eu me matar? Estou com uma dor profunda, né? Então o materialismo é o grande mal que causa a humanidade. Com o Espiritismo, o crente sabe que a existência se prolonga infinitamente para o além, onde a paciência e a resignação afastam esse pensamento e vai lhe renovando as forças. Porque se ele avançou um dia, ele avança 2, ele avança 3, e isso ele vai adquirindo confiança, cercado de pessoas que estejam ali, lhe ajudando a essa caminhada. Pois é possível que nós possamos evitar, pelo conhecimento da doutrina espírita, conhecendo a verdade que liberta, como tratamento de desobsessão, porque os espíritos influem na nossa vida, através do evangelho no lar, através da prece, da oração. Tudo isso são situações que fortalecem o espírito. E nós sabemos disso, porque todos nós viemos com a cartilha dentro da nossa consciência. A obsessão é uma influência de um mau espírito, que muitas vezes dão aquela ideia a quem está entregue à ociosidade. Já que tua vida não tem jeito mesmo, pula daqui, resolve todos os problemas e tu ainda vai deixar um seguro para tua família que vai viver muito bem. Vejam que ideia louca. A obsessão cria essa situação. Então você vai morrer por amor à sua família. É uma loucura. Ninguém pode amar alguém. A tristeza que nós deixamos para os que ficaram, né? Daí a importância dessa oração, dessa fé, dessa confiança, dessa busca. Então, nessas horas, é preciso acolher essa dor com muito amor. Porque a dor ela tem uma missão e ela age sem limites, porque ela vai levar o homem até onde for necessário para o regenerar. Portanto, quando a dor bater na sua porta, receba-a com calma. Não que seja fácil. É fácil para quem não está vivenciando a situação, né? Quem está fora parece fácil. E é exatamente essas pessoas que a gente deve pedir ajuda. Porque ela está calma, ela está tranquila, ela não está aflita. A humildade de pedir, olha, eu estou com um problema, estou com ideias aqui, eu estou precisando de ajuda. Pedir socorro mesmo, humildade. E essa ajuda vai chegar. Porque Deus ajuda os homens através do próprio homem. Que sejamos sempre nas nossas orações instrumentos da paz de Deus. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Né? Porque na maioria das vezes, através de uma grande amizade, é possível alguém com ideia suicida que se desabafe e repense e desista dessa ideia. Essa grande amiga do CVV, né, Daisy, ela me ensinou uma frase que eu nunca mais esqueci. Que é uma frase utilizada lá no CVV Samaritano. Você é feliz e vive melhor quando tem um amigo.
Você é feliz e vive melhor quando tem um amigo. Esse amigo pode ser nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nosso irmão, nosso colega de trabalho, nosso colega de tarefa. Sempre tem alguém que a gente guarda no coração. Já faz parte da nossa família espiritual. Não tem nada a ver com nossa família material, mas a gente ama de paixão. Busca essa pessoa. Porque é muito comum se preocupar com o que partiu. Mas o suicídio é uma rescisão de contrato. E os que ficaram, como ficam? Quando nos deparamos para reencarnar, nós sabíamos que ia passar por essas situações. Então, temos que saber de onde é que vem esse desgosto da vida para a gente evitá-los no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente passa, é natural, é comum e é necessário e é importante, e você tem esse direito de passar um dia inteirinho assistindo televisão. Filme, novela, comentários, brincadeiras, isso não pode ser todos os dias. Todos os dias em jogo, todos os dias preso numa ociosidade. Então a ociosidade, a saciedade é o que faz com que o espírito vá perdendo as suas forças. Porque viver é uma coisa, existir é outra coisa. Vida não é sinônimo de encarnação. Encarnação são etapas de uma mesma vida, que não termina jamais. Deus nos criou para a eternidade. Uma hora no corpo, uma hora fora do corpo, mas sempre vivos. Somos espíritos imortais. Os espíritos não morrem, eles desencarnam e continuam como se encontravam, felizes ou infelizes. Mas tem espíritos que morrem, mas não desencarnam. Porque desencarnar é se desprender dos laços que nos prende à matéria. O amor pela minha casa, o amor pelo meu carro, o amor pela minha mãe, o amor pelo meu filho, o amor exageradamente pelas coisas que não nos pertencem mais. Então eu fico sentindo no meu coração essa necessidade que me aprisiona onde eu poderia estar livre, visitando os entes queridos, matando a saudade. Quantos estão nos esperando? Tem um banquete pronto para quando nós voltarmos para a pátria espiritual, no tempo de Deus. Tem uma banda nos esperando, com muitas palmas, muito braço. Olha, às vezes tem espírito que os que estão aqui estão chorando porque ele partiu e ele está lá em festa, abraçando todos. Depois de 6 meses, onde é que... Rapaz, eu nunca mais vi fulano. Ele nem sabe que desencarnou. Porque toda noite a gente faz isso. Toda noite a gente desencarna parcialmente. Então morrer é fazer essa entrada na noite por um período mais longo. E aí, naturalmente, a gente vai trazendo, vai recebendo a notícia de que agora você voltou para casa. Porque as consequências são várias. Mas os espíritos afirmam ao senhor Kardec que a única consequência, em geral, que passam todos os suicidas, todos, em qualquer situação, é o desapontamento pela decepção de continuarem vivos. Porque nós não temos a ideia do sofrimento que passa um irmão que comete um ato desse. Menos ainda sabemos a extensão do amor que parte de um coração de uma mãe que ora pelo seu ente querido que partiu. Como nesse caso dessa mãe que vai a Uberaba tentar receber do nosso querido Chico Xavier uma carta do seu filho que tinha se suicidado. Ela chega cedo, pega a ficha número 1 e passa o dia inteiro na fila. Já era tarde da noite quando ela chegou. Já entrando pela madrugada, quando chega a hora de entrar todos no centro, um carrão para na porta do centro, uma senhora desce desesperada. Eu preciso falar com Chico. Eu acabei de perder 2 filhos no acidente de carro. Aquela mãe, vendo a aflição daquela outra mãe, ela disse: meu Deus do céu,
não tinha mais ficha para ela. E ela disse: meu filho partiu desse mundo porque quis. Ela não. Ela perdeu 2 filhos e eles não queriam ter partido. Então ela decidiu dar a ela a ficha e voltou para o hotel. Às 2 da manhã, alguém bate na porta e diz: Chico quer falar com a senhora. Deve ter algum engano, a minha ficha eu cedi para outra pessoa. Com insistência ela foi. Chegando lá, Chico disse para ela: pelo seu amor e pela sua renúncia, Emmanuel mandou-lhe chamar, porque ele mesmo foi buscar o seu filho para lhe escrever, não só consolando-a, como também mostrando para ele que todo sofrimento tem um fim, porque ele não se perdoava. Ele achava que jamais deixaria de sofrer pela sua atitude impensada. Essa é uma questão muito bem tratada na obra O Céu e o Inferno, né? No Código A Vida Penal da Vida Futura, no artigo 11, que diz: uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em virtude dos atenuantes e dos agravantes que gerou o fato. Então, um suicida em extrema depressão pela fuga do materialismo, a sua consciência não lhe cobrará com a mesma intensidade de um suicida que tinha conhecimento da continuidade da vida, porque são situações diferentes, logo as consequências serão também totalmente diferentes, mas ambos serão acolhidos e amados, porque a lei de Deus é justa, ela não é justiceira. A misericórdia divina não abandona os seus filhos. Muitos pintam o Vale dos Suicidas como um lugar de puro sofrimento, criado para punir os suicidas, onde, na verdade, é um lugar que foi preparado com muito amor, com muito carinho, cercado de muito atendimento. O sofrimento é na mente do suicida, não é no ambiente. Não existe um lugar para que o suicida sofra. O lugar é na sua própria consciência. Então é preciso se perdoar desde já. Desde já, não importa o ato que se cometeu. Um aborto, se separou, abandonou a família, traiu, não importa. Se perdoe e não condene ninguém. E está tudo resolvido. É o que Jesus disse à mulher adúltera, né? Se ninguém te condenou, eu também nem te condenarei. Agora segues e não torne a pecar. Então, todos são colhidos nesse ambiente. E as preces das mães, as preces dos entes queridos, que emitem boas lembranças para eles, chegam para eles como um bálsamo. É um refrigério para as suas almas. Porque a vergonha também toma conta do suicida. Ele não quer se apresentar a um ente querido que surge com vergonha. Porque se sente frágil e não se sente merecedor. E se foi daquelas religiões que condenam ao inferno, né? Porque eu não sei se hoje ainda, porque eu deixei de ser católico há muito tempo, mas quando eu era, o suicida ia para o inferno e não tinha direito nem à missa, nem à oração. Isso não existe para um Deus de amor e de misericórdia, não é? Porque todo espírito quer ser feliz. Afinal de contas, Deus nos criou com essa finalidade. Quando um espírito começa um suicídio, ele, na verdade, no íntimo dele, ele não quer se matar. Ele quer sair do sofrimento. Esta é a sua intenção maior. O que ele menos precisa nessa hora é de julgamento. Ele precisa de amparo, de compreensão, de carinho, de muito amor. Então, oremos para eles, cercando-os de amor, de abraços, de compreensão, para que a gente possa evitar que dentro de nós também nasça essa árvore do sofrimento, cheias de espinho. Então, o Chico Kardec, ele nos responde dizendo que somente o trabalho, ou seja, a ocupação digna, ela pode ser útil para que nós possamos criar dentro de nós esse mundo de regeneração, criar o hábito da gratidão. Todos nós aqui que estamos passando, nós temos tendências, ideias e já cometemos suicídios em outras encarnações, ou temos tendências ou vamos ser colocados em provas para começar.
Então, desde já, exerçamos a gratidão ao dormir e ao acordar. Ser grato a todas as coisas, sem pensar que muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Sua vida está ruim? Tem milhões querendo trocar de vocês. Esses irmãos que estão fugindo da guerra, abandonando tudo, famílias, amigos, bens materiais, os animais de estimação, vizinhança, plantinhas, tudo deixando para trás. Quanto nos gostariam de estar aqui agora, nesse momento como nós, sentado num banco, sentado numa poltrona, sentado numa cadeira, em pé, conversando sobre Jesus, com um copinho de água, onde a espiritualidade vai colocar ali os remédios, para que depois a gente possa ser invadido pelo pensamento de Deus, despertando em nós a fé, a esperança. Então é preciso refletir nesse universo que nos cerca para vermos o quanto nós temos mais do que merecemos. O próprio Jesus vem como o Espírito de verdade dizer: eis que além do túmulo que julgáveis o nada, vozes clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós o vencedor da impiedade. Venham instruir e consolar, que chorem, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Porque a doutrina espírita, ela traz para nós que do mesmo jeito que Jesus é o bom pastor, eu e você podemos ser também a boa ovelha. Precisamos nos deixar ser cuidados pelo nosso bom pastor. Precisamos emitir e permitir que ele, com todo amor e ternura, cuide de nós. Ainda que sejamos a ovelha machucada, a ovelha ferida, maltratada, lembremos-nos sempre das palavras de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como nos diz o querido Cassimiro Cunha, através do nosso amado Chico Xavier, o Espiritismo é uma luz, é gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus continue a nos envolver, a nos inspirar, porque ele precisa de nós, contagiando nossos vizinhos, nosso ambiente de trabalho. A padaria, quando vamos comprar o pão, levar um sorriso para aquele que está em depressão. Aquele transuente no meio da rua, que não sabemos para onde vai, mas ele está precisando de um bom dia. Vai com Deus, meu irmão. Siga em paz. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre.